Boa noite, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo ao manto de paz e oração. Que a paz de Jesus entre agora na sua casa, toque o seu coração e coloque silêncio onde este dia deixou barulho. Hoje é quarta-feira, 12 de agosto de 2026. Estamos na 19ª semana do tempo comum, ano par. A palavra desta noite nos conduz por um caminho muito necessário: corrigir sem destruir, perdoar, sem fingir que nada aconteceu e reconstruir aquilo que a divisão tentou quebrar. Na primeira leitura, o profeta Ezequiel contempla a gravidade do pecado e a retirada da glória do Senhor de um lugar marcado pela infidelidade. No Salmo proclamamos que Deus está acima de todos os povos. E no Evangelho, Jesus nos ensina algo muito concreto sobre os conflitos dentro da comunidade, dentro da família e dentro dos relacionamentos. Ele diz: se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo a sós. Depois acrescenta uma promessa que atravessa os séculos: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Eu quero começar por esta frase: Jesus está no meio. Ele está no meio desta oração. Está no meio da sua casa. Está no meio das situações que você ainda não conseguiu resolver. Está no meio de uma relação ferida. Está no meio daquele silêncio que se instalou depois de uma discussão. Está no meio da sua preocupação com um filho. Está no meio da sua família, mesmo quando parece que cada um está vivendo para um lado. Nesta noite, você não está rezando sozinho. Aqui no Manto de Paz e Oração nós formamos uma comunidade espalhada por muitas casas, cidades e histórias diferentes, mas unidos pelo mesmo nome, Jesus. E onde existe um coração que clama ao outro, que intercede, e Cristo no centro, a noite deixa de ser apenas noite. Ela se transforma em lugar de encontro. Antes de continuarmos, deixe o seu gostei como um gesto de comunhão. Esse gesto simples ajuda esta oração a alcançar alguém que está terminando o dia com o coração ferido por uma discussão, uma distância ou uma palavra que doeu. E escreva nos comentários: Jesus restaura a paz na minha casa. Faça dessa frase uma oração pela sua família, pela pessoa com quem você teve dificuldade, por quem se afastou, por quem você ama, mas já não sabe como alcançar. A primeira leitura desta quarta-feira vem do livro do profeta Ezequiel. É uma passagem forte. O profeta contempla um cenário de julgamento. A cidade havia se afastado profundamente da vontade de Deus. A injustiça, a idolatria e a infidelidade tinham se tornado parte da vida do povo. Então Ezequiel vê homens enviados para executar uma missão, e outro homem vestido de linho, responsável por marcar aqueles que ainda lamentavam o mal cometido na cidade. Depois o profeta contempla a glória do Senhor deixando o templo. É uma imagem dolorosa, porque o templo deveria ser o lugar da presença, o lugar da aliança, o lugar onde o povo reconhecia que Deus habitava no meio deles. Mas uma casa pode manter paredes religiosas e perder o coração da fé. Um lugar pode continuar tendo símbolos sagrados, mas deixar de viver aquilo que esses símbolos representam. Essa leitura nos convida a olhar também para nossas casas, não para viver com medo, mas para perguntar com sinceridade: que ambiente estamos construindo dentro da nossa família? Há oração, mas também existe diálogo. Há símbolos religiosos, mas existe perdão. Há palavras sobre Deus, mas existe respeito entre nós. Não basta ter uma cruz na parede, se dentro da casa as palavras continuam ferindo. Não basta rezar o Pai Nosso e guardar meses de ressentimento. Não basta pedir paz e alimentar fofoca, orgulho ou indiferença. A presença de Deus deseja ocupar não apenas um espaço da nossa casa, deseja entrar na maneira como tratamos uns aos outros. Isso é muito sério.
porque alguns dos maiores sofrimentos não vêm de pessoas desconhecidas, vêm de quem está perto. É dentro das relações mais importantes que surgem algumas das feridas mais profundas. Uma frase dita pelo filho, uma ausência do esposo, uma crítica da esposa, uma atitude do irmão, um conflito com os pais, uma situação que ninguém resolveu e que lentamente virou distância. Há casas onde as pessoas continuam sentadas na mesma mesa, mas deixaram de conversar de verdade. Dormem debaixo do mesmo teto, mas carregam quilômetros dentro do coração. Há famílias em que todos sabem que existe um problema, mas ninguém quer ser o primeiro a falar. E quanto mais o tempo passa, mais difícil parece começar. O evangelho desta noite entra exatamente nesse lugar. Jesus não diz, se teu irmão errar, fale dele para todos. Não diz, exponha a pessoa. Não diz, espere que ela descubra sozinha. Jesus diz, vai corrigi-lo a sós. Essa orientação revela uma delicadeza enorme. Jesus quer proteger a dignidade de quem errou. O objetivo da correção não é humilhar, é ganhar o irmão, é recuperar a relação, é reconstruir. Muitas vezes fazemos exatamente o contrário. Quando alguém nos machuca, procuramos primeiro uma terceira pessoa, depois outra. Contamos nossa versão, repetimos. A dor vai ganhando espectadores. O problema que inicialmente existia entre duas pessoas passa a envolver 5, 10, uma família inteira. Jesus apresenta outro caminho. Vai a sós, converse, olhe nos olhos, fale com respeito, não comece acusando, não procure vencer, procure compreender. Existem conversas que nunca aconteceram e que poderiam ter evitado anos de mágoa. Às vezes a pessoa nem percebeu a profundidade do que fez. Outras vezes percebeu, mas tem vergonha de dar o primeiro passo. E existem situações em que nós também precisamos ouvir. Porque correção fraterna não significa que sempre estamos certos. Podemos iniciar uma conversa achando que fomos apenas feridos e descobrir que também ferimos. Por isso essa passagem exige humildade de todos. Jesus continua dizendo que se a pessoa não ouvir, devemos buscar ajuda de mais uma ou duas pessoas. Aqui também existe sabedoria. Há conflitos que duas pessoas sozinhas não conseguem resolver. Precisam de alguém maduro, uma pessoa equilibrada, um sacerdote, um orientador. Alguém que não esteja ali para tomar partido, mas para ajudar a verdade a aparecer. Procurar ajuda não é fracasso. Há casamentos que precisam de orientação, famílias que precisam reaprender a conversar, pais e filhos que precisam da ajuda de alguém neutro, amigos que chegaram a um ponto em que já não conseguem ouvir sem interpretar tudo como ataque. O orgulho diz, ninguém precisa se meter. A sabedoria diz, se não conseguimos sozinhos, vamos procurar ajuda para salvar aquilo que ainda pode ser salvo. Jesus leva a sério os relacionamentos. Ele não trata a reconciliação como um detalhe, porque sabe que mágoas não resolvidas crescem. Uma pequena ferida pode virar ressentimento. O ressentimento pode virar indiferença. A indiferença pode transformar alguém que amávamos numa pessoa que já não queremos nem encontrar. Por isso o Evangelho nos chama a interromper o ciclo antes que ele endureça o coração. Mas é importante compreender algo. Reconciliação não significa aceitar qualquer comportamento. O Evangelho não obriga ninguém a permanecer em situações de violência, abuso ou humilhação. Perdoar não é permitir que a pessoa continue ferindo. É possível perdoar e estabelecer limites. É possível desejar o bem e manter distância quando necessário. É possível entregar uma pessoa a Deus sem continuar permitindo que ela tenha acesso para destruir sua paz. A caridade
caminha junto com a verdade. Jesus ensina diálogo, ensina testemunhas, ensina comunidade, não ensina submissão ao mal. Isso também precisa entrar na nossa oração, porque existem pessoas carregando culpa por terem estabelecido limites. Pensam que para serem cristãs precisam aceitar tudo. Não. Jesus quer reconciliação, mas uma reconciliação construída na verdade. A paz cristã não é esconder problemas debaixo do tapete. A paz de Cristo olha para a ferida e diz: vamos curar. Não, vamos fingir que não existe. Depois Jesus fala sobre o poder da comunidade. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E acrescenta: se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, meu Pai que está nos céus vos concederá. Aqui encontramos uma das forças mais bonitas da oração em comunidade. Há momentos em que nossa fé fica pequena, o cansaço pesa, as palavras faltam. É por isso que Deus nos dá irmãos. Quando você não consegue rezar, alguém pode rezar por você. Quando sua esperança diminui, outra pessoa pode carregar sua intenção diante do Senhor. Quando você acha que está sozinho, descobre que existe uma comunidade inteira dizendo: eu também estou aqui. Essa é uma das razões pelas quais o manto de paz e oração existe, não apenas para assistir a uma oração, mas para formar um espaço de intercessão, para que quem chegou cansado não precise carregar tudo sozinho, para que quem escreve um nome nos comentários saiba que aquele nome entrou numa corrente de oração, para que quem está em outra cidade, outro estado ou até outro país possa sentir: há uma família de fé rezando comigo. Jesus diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Não diz eu observarei de longe, Ele está no meio. Essa frase muda a maneira como entramos na oração. Cristo não é um espectador, Ele participa, escuta, consola, ilumina, confronta quando necessário, cura aquilo que podemos curar e nos dá força para atravessar aquilo que ainda precisa de tempo. O salmo desta liturgia também nos ajuda a colocar tudo em perspectiva. O Senhor está acima de todas as nações, sua glória vai além dos altos céus. Quando estamos envolvidos em um conflito, o problema parece enorme. Uma discussão ocupa o dia inteiro. Uma mensagem não respondida vira tormento. Uma palavra dita de forma dura toma conta da mente. Mas o salmo nos lembra: Deus continua acima. Ele enxerga aquilo que nós vemos apenas de um lado, conhece as intenções, conhece as dores antigas, conhece a história inteira. Por isso, antes de tomar qualquer decisão impulsiva, precisamos voltar ao alto, olhar para Deus, pedir sabedoria. Há palavras que não devem ser enviadas no calor da raiva. Há decisões que não precisam ser tomadas no fim de um dia cansativo. Há conversas que devem esperar até que o coração esteja mais sereno. Dormir antes de responder não é covardia, às vezes é prudência. É permitir que a emoção diminua para que a verdade possa falar. Nesta noite eu quero convidar você a pensar numa relação que precisa de oração. Não precisa ser necessariamente uma relação quebrada, pode ser apenas uma relação cansada. Um filho com quem você anda distante, uma pessoa que você ama, mas com quem já não consegue conversar como antes. Um casamento em que os dois estão tentando, mas o desgaste aumentou. Uma amizade que foi atingida por um mal entendido. Pense nesse nome. Agora não repita mentalmente tudo que essa pessoa fez. Por alguns instantes apenas coloque o nome diante de Jesus. Diga: Senhor, entra no meio desta relação, porque onde Cristo entra no meio, o orgulho perde espaço, a verdade ganha voz, a misericórdia encontra caminho. Agora respire profundamente, se puder coloque a mão sobre o coração, nós vamos rezar. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta noite eu chego diante de Ti
do jeito que estou. Venho com o coração cansado, venho com os acontecimentos deste dia, venho com as palavras que me fizeram bem e com aquelas que me feriram, venho com as conversas que deram certo e com aquelas que terminaram mal. Obrigado por me sustentares até aqui, obrigado pelo dom da vida, obrigado pela casa, obrigado pela família, obrigado pelo alimento, obrigado pelas pessoas que me ajudaram, obrigado também pelas oportunidades de crescer que chegaram através das dificuldades. Nesta noite eu te entrego tudo, não quero carregar cada situação para dentro do sono. Recebe as minhas preocupações, recebe os conflitos, recebe as perguntas, recebe aquilo que não consegui resolver. Eu reconheço que não posso controlar o coração de ninguém, não posso obrigar ninguém a me compreender, não posso mudar outra pessoa pela força, mas posso entregar, posso rezar, posso cuidar do meu próprio coração. Senhor, eu te peço perdão, perdoa quando falei sem pensar, perdoa as palavras duras, perdoa quando usei o silêncio para punir alguém, perdoa quando falei de uma pessoa em vez de falar com ela, perdoa quando contei uma situação buscando apoio, mas acabei alimentando fofoca, perdoa quando quis ter razão mais do que preservar a comunhão, perdoa meu orgulho, perdoa minha impaciência, perdoa quando não soube escutar, purifica minha maneira de me relacionar, dá-me coragem para conversar quando for necessário, dá-me sabedoria para silenciar quando a conversa ainda não estiver madura, dá-me humildade para pedir perdão, dá-me maturidade para aceitar uma correção sem transformar tudo em ataque. Senhor Jesus, entra nas relações da minha família, entra nos casamentos, entra entre pais e filhos, entra entre irmãos, entra onde existe afastamento, entra onde houve traição da confiança, entra onde o ressentimento cresceu, entra onde as pessoas já desistiram de conversar. Coloca a tua luz, que cada pessoa consiga enxergar também aquilo que precisa mudar em si. Não permitas que a gente peça transformação para todos, mas se recuse a ser transformado. Eu te apresento agora a pessoa que coloquei no coração. Tu conheces seu nome, tu conheces nossa história, conheces os momentos bons, conheces o que aconteceu, conheces aquilo que eu disse, conheces aquilo que ela disse, conheces o que nenhum de nós conseguiu expressar. Senhor, faz o que eu não consigo fazer sozinho, cura, reconstrói, ilumina, e se for necessário estabelecer limites, dá-me sabedoria para fazê-lo sem ódio. Eu renuncio à vingança, renuncio ao desejo de ver alguém sofrer apenas porque me fez sofrer, entrego a justiça em tuas mãos. Eu não quero dormir alimentando raiva, não quero acordar amanhã carregando um coração mais pesado. Ensina-me a perdoar como um processo, um passo de cada vez. Senhor, visita a minha casa, que tua glória não encontre apenas imagens, bíblias e objetos religiosos, que encontre amor, que encontre respeito, que encontre oração, que encontre pessoas dispostas a reconhecer erros, que nossa casa não seja apenas um lugar onde falamos de Ti, que seja um lugar onde tentamos viver como Tu ensinaste. Protege nossos filhos, guarda os jovens, fortalece os casamentos, dá saúde aos idosos, consola quem está sozinho dentro da própria família, dá-nos sensibilidade para perceber quem está sofrendo em silêncio. Senhor, eu te apresento os enfermos, visita quem está no hospital, quem está em tratamento, quem espera exames, quem sente dores que ninguém consegue explicar. Dá sabedoria aos médicos, fortalece os cuidadores, derrama cura segundo tua vontade. E onde a cura ainda estiver em processo, derrama paciência e esperança. Eu te apresento também aqueles que enfrentam dificuldades financeiras,
os desempregados, as pessoas endividadas, quem tem medo de não conseguir pagar as contas, quem precisa sustentar a família e não sabe de onde virá o recurso, abre portas de trabalho digno, dá discernimento, livra de propostas enganosas, ensina-nos a administrar bem, que nunca falte o necessário em nossa mesa. Senhor, visita minha mente, silencia os diálogos imaginários, as respostas que fico preparando, as discussões que continuo vivendo dentro da cabeça. Eu não quero passar a madrugada lutando com pessoas que nem estão aqui. Quero descansar, quero confiar, quero entregar. Se amanhã precisar conversar, dá-me palavras. Se amanhã precisar esperar, dá-me paciência. Se amanhã precisar pedir perdão, dá-me humildade. Se amanhã precisar colocar um limite, dá-me firmeza. Mas nesta noite dá-me paz. Cobre-nos com teu manto de proteção. É por isso que nos reunimos aqui no manto de paz e oração, para terminar o dia debaixo da tua presença, para colocar nossas famílias nas tuas mãos, para recordar que nenhuma casa precisa atravessar suas lutas sem oração. Senhor, une esta comunidade, cada pessoa que está acompanhando agora, cada família, cada intenção escrita, cada nome colocado nos comentários, que ninguém se sinta sozinho. Onde houver 2 ou 3 reunidos em teu nome, tu estás presente. Por isso eu creio que estás aqui, no quarto, na sala, no hospital, na casa silenciosa, no coração de quem chora, na vida de quem não sabe o que fazer. Tu estás no meio. Em nome de Jesus eu declaro que o orgulho não destruirá minha casa, a raiva não governará meu coração, a fofoca não será maior do que a verdade, a mágoa não terá a palavra final. Eu rejeito toda divisão alimentada por mentiras, comparações e acusações. Receba sabedoria para conversar, receba força para perdoar, receba humildade para reconhecer erros, receba discernimento para estabelecer limites, receba paz para esta noite. Receba esperança para os relacionamentos que ainda podem ser reconstruídos. Sua casa pertence ao Senhor, sua família está nas mãos de Deus. Agora respire fundo. Você não precisa resolver tudo antes de dormir. Algumas reconciliações começam com uma conversa, outras começam com uma oração, algumas precisam de tempo, mas toda restauração verdadeira começa quando Cristo volta para o centro. Coloque Jesus no meio. Agora, juntos, vamos rezar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E peçamos a intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, cobre nossas famílias com teu manto. Intercede pelos casais, pelos pais e filhos, pelos irmãos que se afastaram, pelos lares divididos, pelas famílias que querem recomeçar. Conduze-nos sempre para Jesus. Eu declaro que esta noite será guardada pelo Senhor. A sua casa está debaixo da proteção de Deus. A sua família está nas mãos do Pai. Sua mente recebe paz, seu coração recebe cura, sua boca recebe sabedoria, e aquilo que foi ferido será colocado diante daquele que sabe restaurar. Hoje eu descanso em paz, porque Jesus está no meio da minha casa. Nada me prende, nada me domina, nada me vence quando Jesus me liberta.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, deixe o seu gostei e escreva nos comentários: Jesus restaura a paz na minha casa. Coloque também o primeiro nome de uma pessoa por quem deseja que nossa comunidade reze. Aqui no manto de paz e oração, cada intenção nos recorda que ninguém precisa lutar sozinho. Compartilhe esta oração com alguém que esteja vivendo um conflito familiar, uma distância ou uma situação difícil dentro de casa. Talvez esta oração chegue como o primeiro passo de uma reconciliação. Que o Senhor abençoe a sua casa, que Ele proteja cada pessoa da sua família, que dê coragem para as conversas necessárias, humildade para os pedidos de perdão, sabedoria para os limites e paz para aquilo que ainda precisa de tempo. Boa noite, povo de Deus, durma em paz. Jesus está no meio de nós e amanhã estaremos novamente juntos aqui no manto de paz e oração. Amém.